Terça, 8 de abril. Verso para memorizar. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. A pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? A primeira menção bíblica a um cordeiro ocorre na mesma história em que o amor é mencionado pela primeira vez. O cordeiro, claro, é um dos símbolos mais frequentes do Apocalipse, onde Jesus é chamado de cordeiro mais de 20 vezes. Em uma das cenas mais poderosas do Apocalipse, quando João visita a sala do trono de Deus, nos capítulos 4 e 5, o cordeiro desempenha o papel central. Ouça Gênesis 22, 7 e 8. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Êxodo 12, 3 a 13. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Apocalipse 5, 5 a 10. Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Pergunta 3. A história de Isaac nos ajuda a entender como os cordeiros são usados de modo simbólico? Como essa história se relaciona com o que João viu em Apocalipse 5?
A primeira menção de um cordeiro na Bíblia se encontra na pergunta de Isaac: onde está o cordeiro para o holocausto? O restante da Bíblia responde a essa pergunta em muitos detalhes. Os outros 38 livros do Antigo Testamento conduzem o leitor por um caminho em que a pergunta de Isaac é respondida com detalhes e de modo progressivo, desde os rituais da Páscoa até a ocupação da eira de Araúna por Davi e assim por diante. A história do Antigo Testamento é pontuada com inúmeras profecias messiânicas que prevêem a ocasião em que a pergunta de Isaac seria respondida plenamente. Então, no Novo Testamento, essa pergunta é respondida quando Jesus aparece em carne e osso, desenvolve um ministério entre seu povo e entrega sua vida em sacrifício na cruz. Na primeira menção de um cordeiro em João, parece que João Batista estivesse respondendo à pergunta de Isaac e o cenário não poderia ser mais apropriado. Pecadores se arrependiam e eram batizados, simbolizando a morte para o pecado e o início de uma nova vida. De repente, aparece Jesus, o Cordeiro de Deus, e os céus o anunciam. Observe que uma voz do anjo do Senhor também anunciou do céu a solução para o problema de Abraão e Isaac. Quando juntamos todas as peças, fica claro que Jesus, o Cordeiro de Deus, é nosso substituto. Isso ajuda na compreensão do cordeiro morto visto por João. Por que saber que Jesus é nosso substituto é essencial para a nossa salvação? Que esperança você teria se ele não fosse seu substituto, especialmente no juízo?